Do Cursinho Municipal, professor José Bispo. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História Geral. Gostaria de começar a nossa aula de número 6, convidando todos vocês para mais uma viagem pela Idade Média, para que a gente possa absorver o máximo de conhecimento histórico referente ao Enem. A Idade Média, que é uma das áreas, é um dos momentos que mais caem no Enem. E hoje nós trabalharemos 3 conteúdos referentes a esse período: o Império Bizantino, o Reino dos Francos e o feudalismo. Vamos nessa então? Então, pessoal, o Império Bizantino nada mais é do que o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, antiga Bizâncio. Veja bem, prestem atenção, por favor. Semana passada, nós vimos que o Império Romano do Ocidente, ele foi invadido e conquistado pelos povos bárbaros em 476 d.C. A queda do Império Romano do Ocidente ocasionou o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Só que o Império Romano do Oriente, que é a parte mais oriental do Império, ela foi poupada das invasões bárbaras. Ela não foi ocupada. Ela continuou a existir durante toda a Idade Média, só que ela mudou de nome. Ela passou a ser chamada de Império Bizantino. Por que Império Bizantino? Porque a capital do Império Romano do Oriente era a cidade de Constantinopla. Bizâncio, né? No passado, a cidade chamava-se Bizâncio e mudou para Constantinopla em homenagem ao imperador romano Constantino. Então, como o antigo nome da capital do Império Romano do Oriente era Bizâncio, o Império Romano do Oriente mudou de nome para Império Bizantino. E o que é importante salientar sobre o Império Bizantino? O destaque para o maior imperador bizantino. É o que geralmente cai no Enem nos vestibulares afins. O imperador Justiniano. Por que Justiniano se notabilizou no Império Bizantino? Primeiro, logo que ele assumiu, alguns anos depois, ele assumiu em 525, em 532 eclodiu uma revolta contra ele, lá em Constantinopla. A revolta de Nica, uma revolta popular contra o imperador, e ele habilmente sufocou a revolta. Durante a revolta de Nica, Nica é um termo, né, que significa vitória, vitória. Reza a história que o povo foi às ruas de Constantinopla, gritando essa palavra de ordem, vitória, vitória, na tentativa de derrubar Justiniano. Ele sufocou a revolta, e nessa revolta, no andar dessa revolta, a população invadiu a Catedral de Santa Sofia. A Catedral de Santa Sofia, lá em Constantinopla, era um símbolo do cristianismo e do Império Bizantino. Então, como era um símbolo do Império, o povo invadiu para destruir a catedral. Após sufocar o movimento, Justiniano iniciou um processo de reconstrução dessa catedral. Tornou ela muito mais bela, trouxe inclusive vitrôs da Pérsia, introduziu mosaicos nos vitrôs dessa catedral e ordenou que se pintassem a sua imagem e a de sua esposa Teodora com auréola sobre a cabeça para enfeitar a parte interna da Catedral de Santa Sofia, dando a ele e a sua esposa a ideia de santidade, né? A auréola sobre a cabeça. O fato é que, além de reconstruir a Catedral de Santa Sofia, Justiniano também se notabilizou por mais 2 eventos. Implantou o Césaropapismo. Que regime político era esse, professor? Onde o imperador ele assumia o comando político e religioso no Império Bizantino. César, chefe político, é um nome herdado de Roma. Tradição romana, os imperadores geralmente são chamados de César, né? E papismo vem de papa, líder religioso. Então, quando Justiniano implanta o Césaropapismo, ele está assumindo o comando político-religioso no Império Bizantino. E, óbvio, sua maior criação foi o Código Justiniano, o Corpus Juris Civile, o corpo do direito civil. Justiniano inovou, compilando várias leis na época, leis civis, e essas leis civis compiladas por Justiniano no Código Justiniano, em outras atribuições, são utilizadas até hoje. Elas foram evoluídas, é claro, e hoje o direito civil, em boa parte do Ocidente, ele vai beber na fonte do Código Justiniano. Tudo bem? Esse é o antigo Império Bizantino. Se vocês perceberem, envolve a parte mais oriental, envolve a parte do Oriente Médio, áreas como Mesopotâmia, Síria, você está vendo aí, leste europeu, né? Esse era o território dominado por Justiniano, ok? Foi no Império Bizantino que ocorreu o Cisma do Oriente em 1054. O Cisma do Oriente, pessoal, consistiu na primeira divisão da Igreja Cristã. Pela primeira vez, a Igreja sofreu uma separação a partir de 2 heresias, que eu explicarei para vocês. Os chefes, os sacerdotes da religião
cristã no Império Bizantino, eles defendiam duas heresias. Os sacerdotes bizantinos defendiam o monofisismo e a iconoclastia, e iam de encontro ao que defendia a igreja cristã de Roma. Professor, que heresias eram essas? O monofisismo, mono, é só você pegar os termos, mono, uma, fisismo, forma. Segundo as autoridades religiosas bizantinas, Cristo tinha apenas uma forma, a forma humana. Já para a igreja de Roma, Cristo tinha duas formas, a forma divina e a forma humana. Então aí começa o primeiro impasse, né? Primeira heresia. Professor, o que era uma heresia? Era tudo aquilo que você dissesse ou fizesse contrariasse os dogmas da igreja cristã. Tudo que você dissesse que fosse contrário ao que a igreja pregava. Então, o monofisismo foi a primeira heresia alimentada pelos sacerdotes bizantinos. A segunda heresia foi a iconoclastia. Ícono vem de ícone, imagem, clastia, destruição. As autoridades bizantinas, as autoridades religiosas bizantinas, ordenaram a destruição das imagens, o não uso de imagens nos templos. E vocês sabem que a igreja de Roma sempre defendeu o uso de imagens. Então, aí seria o motivo da ruptura. Essas duas heresias, criadas pelos sacerdotes bizantinos, foram condenadas pela igreja cristã de Roma. E aí houve a ruptura, o surgimento de duas igrejas cristãs. A Igreja Católica Apostólica Romana, a de Roma, que é a atual, que nós brasileiros, em nossa maioria, seguimos, e surgia aí uma nova igreja cristã, a Igreja Ortodoxa Grega, cuja sede seria Constantinopla. Professor, quanto à liderança dessas duas religiões, o Papa continuaria sendo o líder da Igreja Católica Apostólica Romana e o imperador bizantino assumiria o comando da Igreja Ortodoxa Grega. Professor, essa divisão, então, dos cristãos em duas igrejas ocorreu em 1054, é o Cisma do Oriente. Ela ainda existe, essa divisão? Sim. Continuam havendo essas duas religiões. A Igreja Católica Apostólica Romana continua com sua sede em Roma, o Papa Francisco é o seu representante, e a Igreja Ortodoxa Grega, que hoje tem seguidores em várias partes do mundo. E cada país onde existe a Igreja Ortodoxa Grega tem um líder, um patriarca. Não existe um patriarca geral. Em cada país onde há a Igreja Ortodoxa Grega tem um patriarca próprio. O maior patriarca, ele é russo. O país que adota em maior ênfase a Igreja Ortodoxa Grega como religião é a Rússia. Por isso os russos são chamados de cristãos ortodoxos, ok? O Império Bizantino caiu no ano de 1453 com a invasão e a tomada de sua capital, Constantinopla, pelos turcos otomanos. Constantinopla vai sofrer uma nova mudança de nome e vai se tornar Istambul, onde hoje é a Turquia. Não obstante, foram os turcos otomanos que invadiram, daí Turquia, ok? E aí é a queda do Império Bizantino, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, é o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então vejam como é interessante. A queda do Império Romano do Ocidente, em 476, deflagra o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. E a queda do Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, em 1453, deflagra o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Vamos para os povos francos? Professor Rubens, quem eram os povos francos? Na verdade, os francos eram um povo bárbaro. Na Europa haviam vários povos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Eram os povos não romanos. Quando o Império Romano existiu, eles classificaram os povos europeus em dois grupos, romanos e bárbaros. Bárbaros eram todos os povos europeus que não fossem romanos, que não falassem a língua de Roma, que não tivessem a estrutura de Roma. Os povos bárbaros, geralmente, eles tinham idiomas variados, eram politeístas, não tinham noção de Estado, não conheciam comércio, moeda. E desses povos bárbaros, que eram muitos na Europa, eu vou citar alguns aqui: érulos, vândalos, vikings, anglos, saxões, ostrogodos, visigodos, francos, né? Então, desses povos bárbaros que viveram na Europa na Idade Média, os que se destacaram foram os povos francos, que deram origem à França. Por quê, professor? Acompanhe no primeiro tópico do slide. Os francos constituíram os primeiros povos bárbaros a terem um reino e se converterem ao cristianismo. Os francos foram os primeiros porque os bárbaros, em geral, os outros povos bárbaros na Europa, eles não tinham organização política, eles tinham um chefe guerreiro. Eles não tinham estrutura, leis, não. E eles eram politeístas, eles eram pagãos. Os francos foram os primeiros a se destacarem, os primeiros a terem um reino
e os primeiros a adotarem o cristianismo como religião oficial. Isso aconteceu num acordo feito entre a igreja cristã e o chefe guerreiro dos francos, Clovis. A igreja coroou Clovis, primeiro rei dos francos. Em contrapartida, Clovis se converteu ao cristianismo e converteu todo o seu povo. Na imagem do slide, gostaria que vocês vissem essa imagem, aí é o batismo de Clovis. No mesmo ritual, Clovis foi batizado na igreja cristã e foi coroado o primeiro rei dos francos. E nesse mesmo ritual, toda a população dos francos foi batizada na nova igreja, na nova religião, o cristianismo. Clovis é, portanto, o primeiro rei dos francos. Ele inicia a dinastia merovingia. Dinastia é uma família que assume o poder, né? E o poder é hereditário, vai passando de pai para filho, geração em geração. Ao falecer, Clovis foi sucedido por uma série de reis incapazes. A população franca passou a chamá-los de reis indolentes. Indolentes significam despreparados, inaptos. Infelizmente, os sucessores de Clovis não tinham habilidade política e, por isso, passaram a nomear prefeitos do paço, que eram auxiliares, né, para auxiliá-los na administração do reino dos francos, já que eles não conseguiam. E é justamente um desses prefeitos do paço, Carlos Martel, que vai liderar os francos numa guerra religiosa. Os francos foram os primeiros povos cristãos. E, em 732, a região onde os francos viviam, ela foi invadida pelos povos árabes, tentando expandir o islamismo para a região. Então, foi uma guerra entre cristãos, os francos, e árabes islâmicos, a Batalha de Poitiers. E quem liderou o exército dos francos nessa batalha contra os árabes, que venceu os árabes e expulsou eles da região, foi um prefeito do paço, Carlos Martel. Carlos Martel liderou o povo franco na vitória sobre os árabes na Batalha de Poitiers em 732. Esse era o reino dos francos. Essa área, pessoal, amarelada. Essa área amarelada era o reino dos francos. Se vocês perceberem, corresponde hoje boa parte à França, né? Então, quando Carlos Martel liderou a vitória dos francos sobre os árabes na Batalha de Poitiers em 732, o povo pediu para ele se tornar imperador. Carlos Martel era prefeito do paço. Ele foi nomeado pelo rei para auxiliá-lo. Então, ele disse que não seria imperador. Ele não ia trair o rei, derrubar o rei para assumir seu posto. Ele fez um juramento de fidelidade ao rei. Então, ele não aceitou o convite, mas quando Carlos Martel morreu, quem assumiu seu posto de prefeito do paço foi seu filho Pipino, o Breve. E o povo pediu a Pipino que assumisse o trono. Ao contrário do pai, Carlos Martel, que não quis assumir o trono, Pipino assumiu. Pipino tomou o poder, assumiu o comando dos francos, tornou-se um novo rei e iniciou uma nova dinastia. Porque Pipino ele não é herdeiro de Clovis. Ele era filho de um prefeito do paço, Carlos Martel. Ele tomou o poder. Então, quando ele assume, ele inicia uma nova família no poder. Acaba a dinastia merovingia, iniciada por Clovis, e agora chega uma nova família ao poder, a dinastia carolíngia, que atingiu seu auge com o imperador Carlos Magno. Carlos Magno se notabilizou pelo renascimento carolíngio. Foi um imperador que investiu muito na educação e na cultura do povo franco. Essa série de investimentos em escolas, teatros, bibliotecas, feitas pelo imperador Carlos Magno, recebeu o nome de Renascimento Carolíngio. Por volta de 987, Hugo Capeto tomou o poder e iniciou a terceira e última dinastia dos francos. Em sua homenagem, Hugo Capeto, dinastia capetingia. Foi ele que fez a transição do reino dos francos para a França. É com Hugo Capeto que os reinos dos francos se tornam um dos principais países europeus, a França. Portanto, percebam, o reino dos francos teve 3 dinastias. A dinastia merovingia, com o primeiro rei da história dos francos, Clovis, a partir de uma aliança com a igreja cristã. A dinastia carolíngia, com Pipino Breve, que era filho de um prefeito do paço, Carlos Martel, e tomou o poder. E a dinastia capetingia, que é quem faz a transição para a França, que inicia com Hugo Capeto. Tudo bem? Agora vamos, para finalizar a nossa aula, para o feudalismo. Vocês sabem que o feudalismo foi um sistema socioeconômico que perdurou na Europa durante toda a Idade Média, durante os 1000 anos, onde a riqueza passou a ser caracterizada pela quantidade de terras que um cidadão tinha. Feudo é terra. Quanto mais terras você tinha, quanto maior o seu feudo, mais rico você era. Vamos lá? Sistema socioeconômico que perdurou na Europa durante toda a Idade Média, tendo como principais características. Se atentem, porque caem muitas características do feudalismo. Primeira,
vida rural e autossuficiente. Ou seja, durante esses 1000 anos de feudalismo na Europa, tudo se restringia ao feudo. Entenda o feudo como uma fazenda, como a imagem está aí. Entendam o feudo como uma fazenda. Professor, como surgiu o feudalismo? Quando o Império Romano foi invadido pelos bárbaros em 476, os patrícios fugiram de Roma para não serem mortos e foram para suas fazendas pela Europa. Esses patrícios vão se tornar os senhores feudais. E os plebeus, clientes e escravos, fugiram também de Roma, mas não tinham terras para plantar. Então foram trabalhar nas terras dos patrícios. Os patrícios se tornaram os senhores feudais, os donos das fazendas, os antigos patrícios de Roma, e os plebeus, escravos e clientes se tornaram servos, passaram a trabalhar nos feudos para os senhores feudais, os antigos patrícios. Então, na verdade, o feudalismo, ele surge a partir da queda do Império Romano. A queda provocou a fuga dos romanos para outros territórios da Europa, constituíram fazendas, essas fazendas eram feudos. Então, como era a vida? Um feudo rural, autossuficiente. O que é autossuficiente? Se produzia tudo dentro do feudo. Tudo que era necessário, né? Não havia necessidade de comércio, de você ir comprar fora do feudo. Muito pelo contrário. Durante o feudalismo, as pessoas geralmente nasciam, cresciam e morriam dentro do interior do feudo, sem conhecer a parte externa, porque não havia necessidade de sair. Outra característica era o poder político descentralizado, ou seja, a autonomia dos feudos. Resumindo, cada feudo, quem dava as regras, quem ditava, era o seu dono, o senhor feudal. Os reis não tinham nenhum poder durante o feudalismo. O senhor feudal é quem ditava as regras. Isso é o quê? Isso é autonomia, um poder político descentralizado. Se o poder político fosse centralizado, o rei é quem mandava em tudo. Durante o feudalismo, cada feudo era comandado pelo próprio dono, pelo seu senhor feudal. Outra característica são os laços de dependência pessoal, típicos do feudalismo. Os laços de sucerania e vassalagem. Como era essa dependência? O acordo feito entre os senhores feudais e os servos. Os senhores feudais, nesse acordo, faziam um ritual chamado de homenagem. Geralmente esse ritual era feito dentro de uma igreja. Nesse acordo, o senhor feudal prometia dar terras e proteção aos servos. E os servos, por sua vez, prometiam fidelidade e trabalho nas terras do senhor feudal. Havia então um acordo, esse laço era sucerania, o sucerano era o senhor feudal, e geralmente os vassalos eram os servos, que eram as classes subalternas. Tudo bem? Outra característica do feudalismo era a sociedade estamental, sem mobilidade social. Ou seja, quem nascia servo, morria servo. Quem nascia nobreza, morria nobreza. Não havia a mínima condição de você mudar de classe. Era uma sociedade estamental, classes sociais bem rígidas, sem mobilidade. Diferentemente do nosso regime hoje, o capitalismo, que você pode nascer pobre e ficar rico, nascer rico, perder tudo e ficar pobre. No feudalismo não havia possibilidade de mudança de classe. Outra característica era a economia monetária. A é uma partícula negadora. Não havia comércio, não havia moeda. Necessariamente, com o feudalismo, com a ruralização, com a produção no campo, com a autossuficiência dos feudos, foi desnecessário as feiras. As feiras tornaram-se desnecessárias, o comércio, a moeda, e paulatinamente eles foram desaparecendo por conta. Durante os 1000 anos da Idade Média, praticamente não tinham feiras livres, as moedas desapareceram, isso é a economia monetária, ausência de comércio e moeda. Outra característica do feudalismo era a forte religiosidade, o teocentrismo. Durante o feudalismo, a igreja cristã exercia forte influência sobre a sociedade, e muitos aspectos eram justificados pela metafísica, pelas superstições, pela fé, né? Pelos fenômenos da fé. E a família era patriarcal, ou seja, era extremamente machista. O senhor feudal é quem ditava as regras da casa. Inclusive, era ele que nomeava os noivos para as filhas e as profissões a serem seguidas pelos filhos. Então, basicamente, todas essas são características do feudalismo. Vamos para a organização social. Como estava dividida as classes sociais feudais? No topo da hierarquia, o clero, né? A igreja, os membros da igreja, baseados, divididos em alto clero, que era o papa, e baixo clero, que eram bispos, padres. Logo abaixo, a nobreza. A nobreza eram os senhores feudais e os cavaleiros, né? Cavaleiros que eram nobres que se dedicavam a lutar, guerrear, proteger os feudos contra possíveis invasões. E na base da pirâmide, os servos, que eram camponeses. Presos, percebam que eu anotei presos aí entre aspas. Presos ao feudo pelos laços de dependência social e pessoal, ou seja,
Eles eram presos, não acorrentados, não. Era uma prisão psicológica. Eles tinham feito um juramento de fidelidade ao Senhor. Por mais que os membros dos servos, por mais que os camponeses fossem explorados, eles não podiam fugir dos feudos. Professor Rubens, camponês era como um escravo. Na verdade, o sistema de exploração era muito similar ao do escravo, mas o regime do feudalismo não é escravidão, é servidão. E qual é a diferença? Se o trabalho era mais ou menos igual, explorado igual ao escravo, a diferença entre o escravo e o servo é que o escravo ele era uma mercadoria. Escravo ele podia ser comprado, vendido. Os servos não. Os servos não eram mercadorias, não podiam ser trocados, vendidos, comprados por senhores feudais. Era basicamente apenas essa a diferença, né? Vamos para as divisões das terras do feudo. As terras do feudo da fazenda eram divididas em 3 grupos. O manso senhorial, que era a parte destinada ao cultivo para o senhor feudal. Toda a área, geralmente mais fértil, se produzia para o senhor feudal. Toda a produção era entregue ao senhor feudal. O manso servil, que era a área um pouco menos fértil, destinada à produção para os servos. E haviam as florestas, que era o manso comunal, também chamado de terras abertas, ou seja, por que comunal? Que era de uso coletivo, de uso comum. Como eram áreas de florestas, tanto podiam usar os servos, como podiam usar os senhores feudais. Geralmente eles usavam o manso comunal para extrair lenha, para praticar caçadas, né? Geralmente, nas terras agrícolas, já no feudalismo era realizada uma técnica chamada pouso, repouso, que era a rotação de terras para evitar o desgaste do solo. Essa questão caiu no Enem do ano passado. E para nós terminarmos, esses eram os principais impostos ou obrigações servis. O servo no feudo tinha uma série de obrigações ou impostos a cumprir. O primeiro deles era a corveia. O servo deveria trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor feudal. O segundo era a talha. O servo deveria entregar parte da produção da sua área para o senhor feudal, geralmente a metade. Era a talha. E a banalidade. O servo deveria pagar pelo uso dos instrumentos do senhor feudal. Portanto, quando o servo precisava do moinho, quando o servo precisava do forno, ele tinha que pagar ao senhor feudal para usar esses instrumentos do senhor feudal. Todos esses pagamentos eram feitos em produtos. Não esqueça, durante o feudalismo não havia moeda, eram em produtos. Então, corveia, o servo trabalhava alguns dias da semana nas terras do senhor feudal. Talha, o servo tinha que entregar parte de sua produção ao senhor feudal, e banalidade era o pagamento pelo uso dos instrumentos do senhor feudal. Tudo bem? Então aqui nós encerramos. Na próxima aula nós daremos continuidade à Idade Média. Trabalharemos outros conteúdos, dentre os quais os árabes e o islamismo, e os séculos finais da Idade Média, onde nós trabalharemos a peste negra, a Guerra dos 100 Anos e a querela das investiduras. Forte abraço e até a próxima.